Checando o microfone. Aquele lado lá. Visitantes podem se levantar ali. Vocês também levantam. Para a gente estar num acorde, nós temos que estar juntos aqui. Que Deus poderoso nós servimos. Eu falei para eles, deixa eu logo tocar isso um pouco, porque a gente precisa levantar nossas mãos e falar quão grande, quão poderoso o nosso Deus que servimos. Nós temos que nos render. Levante as mãos. Que Deus poderoso nós servimos. Você é poderoso, Senhor. Que Deus poderoso nós servimos. Que Deus poderoso. Que Deus poderoso nós servimos. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Quantos de vocês creem que Ele é poderoso? Eu vou te mostrar quão poderoso Ele é. Às vezes a gente esquece. Eu não posso entrar nisso muito tempo. Mas eu ouço Jesus falando, o reino de Deus está dentro de você. E porque às vezes nós ficamos muito espirituais, mesmo que você é um espírito, né? Como é que você se torna espiritual se você é um espírito? Mas nós esquecemos às vezes, eu vou te mostrar quão poderoso Deus é. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tem respirado e o seu coração tem batido sem você tomar conta disso. Você coloca o seu telefone na tomada para carregar, mas você não tem que se plugar na tomada, certo? E o que acontece é isso. Nós tendemos a esquecer. Nós pensamos que é normal, nós estamos aqui enquanto estamos vivendo. Quão poderoso é o fato de que Deus pega, presta atenção, Deus pega uma semente e um óvulo e você nasce. Aqui está você, com os seus pensamentos e tudo. Nós estamos aqui respirando, vivendo, você está aqui piscando seus olhos e você nem tem controle de nada disso. Você está aqui, o seu sangue está fluindo porque flui. É isso que Ele faz. Você não precisa falar, vamos lá sangue, vamos lá essa manhã sangue. Quão poderoso é o nosso Deus. Eu fico maravilhado quando eu penso nisso. Ouça. Eu quero que você me ouça. Nós temos esquecido. Nós estamos buscando milagres quando nós somos o milagre. Nós temos sido, me ouça, desde quando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos sido enganados da simplicidade que está em Cristo. Então nós estamos nos movendo e agora nós temos a tendência de não ser gratos por aquelas coisas que estão funcionando bem na nossa frente. E nós estamos orando e crendo e adorando por todas as outras coisas para acontecerem quando já está acontecendo agora. Mateus 6, Jesus começa a falar, não se preocupa que você vai comer ou beber, nem que você vai vestir. Não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa com todas essas coisas diferentes. Ele fala, mas busque, pois. Você tem que pegar isso. Ouça. Ele diz, busque você, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, muitas das respostas que você tem orado, você está buscando lá de fora, já estão dentro. Mas nós não valorizamos. Então nós nos movemos, batemos as mãos e andamos, respiramos e tudo mais, acordamos de manhã. Você acorda de manhã? Eu tenho. Como é que você ouviu o seu pulmão? Seu pulmão está respirando. Nós vamos entrar em algumas coisas na simplicidade. Paulo fala, eu estou preocupado de que o sistema enganou você, ele hipnotizou você
te enganou, te colocou numa transe, e te enganou da simplicidade que está em Cristo. Eu não podia entender. Jesus começou a falar, meu jugo é fácil, mas não parece fácil. Meu fardo é leve. Parece que a gente tem que fazer muita coisa. Não parece que é salvo. Parece que a gente tem que fazer muita coisa para ser santo. Mas você é santo. Fala, eu sou santo. Fala, eu sou santo agora. Fala, eu sou santo agora. Agora, muitas vezes nós pensamos que estamos aprendendo coisas. Muitas vezes nós não estamos aprendendo. Estamos passando por cima desse entendimento errado. Quando nós pensamos que estamos aprendendo, mas o que estamos fazendo é arrancando aquelas coisas que foram enganadas na nossa vida, que entrou como engano. Então essa manhã eu quero que você entenda, mais do que pegar alguma coisa, receber algo, eu já quero te dizer que você já tem. Fala, eu já tenho. Sacode sua cabeça e fala, eu já tenho. Então você já tem. Então eu estou tentando tirar isso de dentro de você. Eu estou tentando tirar de você esses pensamentos errados, esses entendimentos errados que estão te impedindo de ser a pessoa grande que você já é. Fala para a pessoa do seu lado, você não tem ideia. Olha para outra pessoa do seu lado, fala, você não tem ideia de quem você é. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Agora, uma das coisas que eu ouvi meu apóstolo falar, uma das coisas que nós temos que entender é que em Efésios 4 ele fala sobre os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas para aperfeiçoamento dos santos, certo? O aperfeiçoamento dos santos. E a palavra fala, o aperfeiçoamento não significa que é a perfeição. O aperfeiçoamento significa que continua acontecendo, nós continuamos sendo aperfeiçoados, nós continuamos amadurecendo. E uma das coisas que a gente falha, às vezes, que nós agora que nós queremos, nós não entendemos, nós já pensamos que já recebemos, já temos tudo. Isso que coloca o limite na nossa vida. Já aprendi tudo. Então nós temos que permanecer num lugar de humildade ensinável, de sermos moldáveis. Nós temos que ficar num lugar onde estamos dispostos a ser mudados. Às vezes nós temos que mudar coisas que temos feito por anos e anos e anos, mas temos feito por anos e anos e anos e anos e não estão funcionando. Isso é insanidade. A insanidade é fazer as mesmas coisas de novo, de novo, de novo e ter a expectativa de um resultado diferente. Então, com toda a humildade foi a chave do ministério de Jesus. Muitas pessoas estão em outras coisas, mas ele falou, eu sou humilde e manso. Ele disse, eu não faço as obras, eu faço as obras do Pai. É o Pai que faz. Você me chama de bom, não tem ninguém bom. Nós estamos tentando ser bons, né? Você não? Fala amém aí. Tentando ser boas pessoas, bons cristãos. Não tem ninguém bom, só Deus. Fala, não tem ninguém bom, só Deus. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Mas só Deus é bom. E a única forma que eu sou bom dentro de Deus. Tem uma outra coisa que fala, com Deus, todas as coisas são possíveis. Você não tem ideia. Você não faz ideia. Você não faz ideia dos planos que Deus tem para você. Você tem muitos planos. Fala amém, fala amém. Mas você não tem ideia. Você pode se sentar. Nós já oramos, já estamos tudo bem. Isaías 55. Rapidinho. Isaías 55, versículo 8. Eu quero estabelecer o entendimento na sua mente essa manhã. Às vezes nós esquecemos. Eu quero dizer isso de novo, que nós temos a tendência de esquecer as coisas maravilhosas que já foram feitas conosco e dentro de nós. Esse que eu estou falando. Mas nós tendemos a esquecer. Nós cantamos as músicas, nós dizemos que Deus poderoso nós servimos, nós dizemos isso. Nós sabemos que Ele é poderoso, nós adoramos Ele, louvamos Ele, você é poderoso, maravilhoso. Mas depois nós começamos a viver vidas medíocres. Nós fazemos coisas normais. Nós voltamos, esquecemos as instruções maravilhosas e parece que não temos fé para executá-las. É o que eu estou falando. Eu quero estabelecer algo bem rápido aqui com alguns versículos, estabelecer isso. Isaías 55, versículo 8, ele fala, porque os meus pensamentos, pode ler aí, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Mais alto um pouquinho. Os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então agora nós estabelecemos algo de que os pensamentos deles, os meus pensamentos não são os mesmos. A maioria das vezes,
Não, mas todo o tempo, tudo que você pensa, Deus tem um pensamento mais alto a respeito daquilo. Versículo 9. Leia, pronto. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Parece uma estrada, uma rodovia. E os meus pensamentos, seus pensamentos. Vamos estabelecer isso agora. Nós não precisamos, muitas vezes... nós tentamos buscar os mistérios ou uma revelação, é uma fuga para não ver o que já está na nossa frente. Jesus disse, ele fala, negue-se a si mesmo, e a gente precisa de uma revelação sobre o que isso significa. É muito simples. Negue-se a si mesmo. Certo? Então a gente pega... Você não precisa de uma interpretação sobrenatural para isso. Meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos. Nós temos uma tendência, existe uma possibilidade de nós vamos pensar diferente, certo? É uma possibilidade que nós vamos escolher caminhos diferentes. Eu tenho um caminho, mas você pode pegar um outro caminho. Por quê? Certo? Assim como os céus são mais altos do que a terra, então os meus caminhos são mais altos. Fala, os caminhos deles são mais altos. Fala de novo, os caminhos de Deus são os caminhos da via expressa. Fala, os caminhos de Deus são os caminhos altos. Eu quero falar mais uma vez, os caminhos de Deus, ou então os meus caminhos da via expressa. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Pensa o mais alto que você puder agora. Pensa aí agora. Não importa que você pense um número alto ou uma coisa grande, o que é que seja, pensa aí. Não é alto o suficiente. Sua mente não consegue chegar lá. Nós não valorizamos, isso não é muito empolgante, né? Não é empolgante para vocês porque tem outro versículo que nós usamos, Romanos fala, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. E nós temos ficado tão conformados e nos amoldado a esse sistema que tudo ficou normal para nós. Nós temos vivido muito normais. Fala amém. Diga alto amém, amém. Fala, eu concordo com você. Vou fazer vocês falarem comigo essa manhã. Mesmo que você não concorda, fala, eu concordo com você. Nós temos vivido muito normais. Eles não conseguem nos reconhecer. Eu sempre gosto de dizer, quando Jesus pisou no mundo, Jesus pisava nos lugares, os demônios começavam a reconhecer. O que você está fazendo aqui? Ele nem se anunciava. Ele não falava, eu vim aqui no nome de Jesus, um cristão poderoso, para expulsar vocês dessas pessoas. Não, ele só chegava e os demônios reconheciam ele. O que você está fazendo aqui? Eles sabiam quem ele era. Você é conhecido quando você chega na cidade sem orar em línguas? Nós temos vivido muito normais. Alguns de vocês podem gostar dessa normalidade. Tudo bem, vocês podem viver como vocês querem. Eu creio que é muito normal. Que Deus poderoso nós servimos. Senhor, o Senhor é poderoso. Você é poderoso? Nós somos poderosos? A resposta, na verdade, é sim. Mas isso está manifestando em nós? Eu quero estabelecer isso, não é tão empolgante, que os seus pensamentos são mais altos que meus caminhos, mais altos que meus pensamentos, seus caminhos são mais altos que meus caminhos. Nós temos as outras opções, eu quero estabelecer. Nós não valorizamos isso muitas vezes. Versículo 10. Porque assim como a chuva desce e a neve do céu e não retorna para lá, e mais água à terra e faz trazer as sementes e traz semente para o semeador e pão para o que trabalha, ele também, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas a cumprirá para qual aquilo eu enviei e prosperará naquilo para qual eu enviei para fazê-lo. Agora, deixa eu te dar um entendimento claro, não tenho tempo para fazer uma apresentação nisso, mas um entendimento claro, assim são as minhas palavras que saem da minha boca. Ele está falando sobre você.
Façamos o homem a nossa imagem, uma palavra, certo? Uma palavra que saiu da boca de Deus, certo? Estava falando sobre quem? Sobre você. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Está falando sobre você. Agora, os meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, mas quando eu enviei minha palavra, eu enviei você. Você é o meu caminho. Você sabe o que ele está falando? Ele está falando, eu penso mais alto sobre você do que você pensa sobre você mesmo. Ele está dizendo que eu creio em você, eu acredito em você mais do que você acredita em você mesmo. Nós só amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Cadê os estudiosos da Bíblia? Nós amamos a Deus somente porque Ele nos amou. Então nós só podemos crer em Deus porque Ele crê em nós. Agora, eu fico pensando, Will, quais são as intenções de Deus pra gente? Eu fico imaginando o que essa versão de Montreal é. Uau! Meditação. Vamos meditar em algo? Eu fico imaginando como que é a versão dele, como se, na mente de Deus. Ele parece comigo agora, não? Eu fico imaginando. Eu quero que você fale. Coloca o seu nome ali. Eu imagino como que é essa versão da Viviane é na cabeça de Deus, ou o seu nome, põe o seu nome. Fala de novo. Eu imagino como que é essa versão da Viviane. Fala com o seu nome, coloca o seu nome. Fala aí. Abre a boca e fala. E aí nós vamos mudar de imaginar para... Senhor, me mostra qual é essa versão de Montreal, como é que ela é. Bota o seu nome. Porque eu realmente, a gente ama o Senhor, não ama? Quantos de vocês amam o Senhor? Levanta a mão aí. Porque eu amo o Senhor, porque eu me identifico com Deus, porque eu amo Ele. Eu não quero ser nada diferente do que Ele me chamou para ser. Eu não quero parecer com nada diferente. Deus, eu não quero chegar no céu e Ele falar para mim, você deveria ter sido mais. Eu não quero parecer com nada que Ele não me chamou para parecer. Eu quero tudo que Ele providenciou para mim. Eu quero cada ideia que Ele tem para mim. Essa é a ideia que eu quero ser. Jeremias 29. Vamos estabelecer, estou estabelecendo aqui. Vocês conhecem os versículos. Essa é a parte mais engraçada. A parte mais engraçada é que nós temos tantos versículos memorizados, não é verdade? Alguns de vocês já sabem onde eu estou indo. Jeremias 29, 11. Nós temos os versículos memorizados, conseguimos ir lá de olhos fechados, pulamos a corda falando o dia inteiro. Nós citamos o dia inteiro. Mas o que significa para você? Versículo 11, leia aí. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, diz o Senhor. Então, ok. Nós estabelecemos quem está falando aqui. Quem está falando aqui? Ok, é o Senhor. Começa de novo. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que desejais. Então, para te dar um fim que você deseja. Capítulo 1, ele começa a falar, antes de você ser criado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Antes de você sair do útero, o dia do seu nascimento, antes de você sair do útero, eu santifiquei você. Eu pensei que nós tínhamos que ser santificados. Ele falou, eu santifiquei você. Antes de você sair do útero, eu já separei você. Já está feito. Você foi separado. Agora você vai conversar com esse mundo, você vai tentar se encaixar com o resto, mas você já foi santificado. Você tem que tirar o padrão do mundo e entrar na sua santificação. Antes de você ser formado no útero da sua mãe, eu te conhecia. Antes de você se conhecer, certo? Deus te conhecia antes de você se conhecer, certo? Talvez então Ele tenha pensamentos sobre você que você não tem. Antes de você foi formado no útero, ser formado, eu santifiquei, eu te conheci, te santifiquei e te ordenei. Que mais? Eu santifiquei antes de você ser formado no útero. Não, eu tenho que falar. Vocês têm que pegar isso. Abre a sua mente rapidinho. Abre a sua mente. Eu quero que você pegue quão maravilhosas essas frases são, de que antes de você ser formado no útero, eu te conheci.
Isso não é uma conto de fadas. Antes de você ser formado, eu te santifiquei e te ordenei. Eu te separei, eu te criei já suficiente. Antes de você colocar o pé em qualquer escola ou passar em qualquer coisa que você conquistou, que você pensa que é conquista nessa vida, você já é ordenado e santificado. Então, como que nós perdemos a noção da nossa santificação? Como que nós perdemos a noção de termos sido ordenados? Como que nós perdemos a noção de Deus já nos conhecer antes de sermos formados? Porque eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Não sobre a sua vida, sua mulher, sua situação. Você... O Senhor fala, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Depois ele fala, ele explica os pensamentos que ele tem. Você está pronto? Pensamentos de paz e não de mal. Tudo que eu ouvi agora é, o inimigo traz pensamentos de confusão. E todas as vezes que você sente de uma forma estranha sobre você, não é Deus, é o inimigo. Eu repreendo a pressão no nome de Jesus. Não. Receba. Eu repreendo a pressão no nome de Jesus. Todos assistindo online, eu repreendo o espírito de suicídio. No nome de Jesus, eu tenho direito de fazer isso, então eu repreendo no nome de Jesus. Esses pensamentos que vêm, que são pensamentos do mal, não é Deus. Porque os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Para te dar, não só te dá uma expectativa, ele é muito, muito específico sobre onde ele está enviando os pensamentos dele para você. Ele fala para te dar um fim que você deseja. O que você está com expectativa? Eu ouvi o apóstolo falar 2 semanas atrás, Deus trabalha do fim para o início. Vocês ouviram ele falar isso? Ele é o alfa e ômega, ele já está lá no lugar que você está tentando chegar. Ele já está trabalhando já daquele final para frente. Já está feito, está consumado. Lembra que Jesus falou? Está consumado. Fala, está consumado. Fala de novo, está consumado. Já está feito. Mas é difícil para você crer porque você está conformado com esse mundo. Nós temos desenvolvido uma cultura de transações. Eu tenho que fazer isso para receber aquilo. Eu tenho que pagar por isso. Não vai roubar de ninguém, por favor. Não, a gente sabe como o sistema funciona, certo? Mas nós temos essa mentalidade tanto que nós esquecemos da forma que Deus pensa. Eu quero estabelecer, eu quero expor a gente. Eu estou querendo expor a gente pra gente mesmo. Tem sido uma coberta nos nossos olhos. O véu foi rasgado, mas a gente costurou o véu de volta. A gente gosta do véu. E existe agora até os mais espirituais aqui. Tem algo tampando os nossos olhos. Alguns não pensam que não estou falando com vocês. Vocês são os principais que eu estou falando, que precisam ouvir isso. Então nós temos 2 lugares agora. Eu tenho que estabelecer isso. Nós temos mais os 2 lugares que nós vamos ir. Meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos. O que está acontecendo? Quais são seus caminhos? É a nossa própria pergunta, próxima pergunta, né? Quais são seus caminhos? Se você tem os caminhos que eu não sei agora sobre eles, eu tenho que orar para mais nada. Eu tenho que orar por isso. Eu estou passando um pouco à frente de mim mesmo. Esse é o problema com as nossas orações. Nós estamos orando por coisas fora da vontade que já estão inclusas dentro da vontade de Deus. Espera aí, deixa eu mexer aqui. Nós estamos orando por coisas que já pertencem a nós, mas nós estamos buscando elas fora da vontade de Deus. Você não tem que orar por casa, porque todas essas coisas serão adicionadas a você. Você não tem que orar por algo que você tem orado, porque o seu reino venha, sua vontade seja feita. Eu sei os pensamentos que eu penso a respeito de pensamento de paz e não de mal. Meus pensamentos são mais altos que os seus. Então a casa, o plano que você tem de casa, eu tenho um plano maior. O tamanho do negócio que você projetou para o seu negócio esse ano, eu tenho uma projeção maior. Tenho um número maior. É maior. Fala comigo, é maior. Não, Deus sempre tem um plano que é maior do que o seu. Não.
Glória a Deus, amém, não. Deus tem um plano que é mais alto que o seu. Agora é hora de dar glória a Deus. Eu estava andando no carro outro dia. E todos nós, a gente tenta entender as coisas, certo? A gente tenta orar para ter revelação. Me mostra o mistério, Senhor. A gente tenta descobrir onde que você quer que eu vá, para onde que você quer que eu faça, qual é o próximo passo. E a gente fica fazendo esse trabalho, a gente fica cansado. Ele falou pra mim, ele falou, a única razão que eu quero pra você ser rico é porque eu quero que você seja rico. Eu quero que você seja rico mais do que você mesmo quer ser rico. Pensa sobre qualquer que seu maior sonho, imaginação possa ser. Deus tem um plano maior. Uau! Ele tem um plano maior. Deus, me protege, não, já estou protegendo você e sua família. Senhor, já estou protegendo tudo que você toca. Os meus planos são maiores que os seus. Vocês gostam do que vocês estão pensando? Eu estou pensando mais alto. Isso vai tocar na gente. A gente está se conformando muito. O que nós cremos que estamos vendo é o que é. Nós pensamos que o que estamos vendo com os olhos naturais é a realidade. 1 Coríntios capítulo 2. Depois a gente usa às vezes para oração, certo? 1 Coríntios 2, 9. Sim, a gente tem orado por isso. A gente tem orado por isso, mas a gente faz normalmente, como se fosse uma coisa normal. Eu preciso que vocês me ouçam. Eu vou ficar tranquila essa manhã, a gente precisa entender. Versículo 9. Leia, porque como está escrito, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O quê? Lê de novo. Não. Interpretação sobrenatural, a gente não precisa para isso. Assim como está escrito, os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que significa para você? O que significa para você? Eu estou perguntando. O que significa para você? Eu estou perguntando, fala comigo. O que significa para você? Já está feito. O que significa? O que significa para você? Olha para isso. Os seus olhos. Não olha, os seus olhos. Nenhum olho. Ele fala, nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu. Nem entrou no coração de ninguém. Sua alma, seus pensamentos, processo, sua habilidade de pensar, seu coração. Nem entrou ali. Não se limite pelo que os seus olhos conseguem ver. Não fique limitado pelo que você já ouviu. Alguns de nós estamos presos em padrões que estamos presos porque ouvimos coisas de novo e desenvolvemos fé para aquilo. Então nós cremos que essa é a forma que nós temos que viver. É por isso que nós estamos olhando muitas outras coisas e estamos perdendo nossa própria milagre. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus as revelou àqueles para nós. Como? Através do seu Espírito. Vocês estão prontos para isso? Porque o Espírito esquadrinha todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Onde que eles estão? Onde que as coisas profundas estão? A gente pensava que as coisas profundas de Deus está falando de você. O Espírito está esquadrinhando, buscando você. As partes profundas de você, chama de subconsciência, a superfície para baixo. Eu não tenho tempo, isso é coisa de mente, mas a mente consciente, mente inconsciente. Sua mente inconsciente é a semente da alma, é a parte mais profunda da sua alma, é a base, é a fundação, é a razão pela qual você fala com sotaque.
Se você tem um sotaque, é o motivo que você tem aquele sotaque. É o motivo pelo qual você escreve com a mão direita ou esquerda. E você tem dificuldade de escrever com a mão esquerda, às vezes, se você escreve com a direita. Tem um motivo, porque a sua subdesenvolvimento, sua mente subconsciente foi desenvolvida lá dentro. A nossa natureza foi desenvolvida lá dentro. As coisas que nós tentamos desmembrar na mente inconsciente, mas o Espírito esquadrinha todas as coisas. Olhos não viram, então você não viu. Fala, eu não vi. Fala, eu não ouvi. Nem o que ele falou nem entrou na minha mente. As coisas que Deus preparou para mim. Mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Então, agora minha pergunta. Isso tem sido revelado a você pelo Espírito? Se você está vivendo normal, então a sua resposta é não. Se você está vivendo regular e ainda estão com dificuldades de mover para o próximo nível, então a resposta é não. Agora, eu sei, como um fato, eu vou para outro versículo, Efésios 3:26, excedentemente, abundantemente, acima de tudo que você pede ou pensa. Eu sei que você tem pedido bastante coisa, certo? Eu sei que vocês têm orado, nós temos orado, né? Nós temos orado e pedido muitas coisas. Tudo que você pede ou pensa, até as coisas que você nem pediu, mas você pensou, ele é excedentemente, abundantemente acima daquilo. Tem que voltar para o versículo 10. 1 Coríntios 2:10. Mas o Espírito esquadrinha todas as coisas. Sim, as coisas profundas. As coisas profundas. Eu quero que você faça uma voz forte para ficar firme em você. Eu fiz de propósito. Parece meio engraçado. Não, mas é para agarrar em você, para ficar preso em você. Você vai sair daqui falando coisas profundas. Fala as coisas profundas. Fala a voz, coisas profundas. O Espírito fala todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Agora, você fala, ok, como que eu... Ele fala, as obras que eu faço vocês farão também, ainda maiores farão o quê? Vocês sabem, vocês já leram isso, né? O quê? Maiores do que Jesus? O Salvador Todo-Poderoso? O Salvador Todo-Poderoso te falou que você vai fazer obras maiores que Ele? Parece que é normal pra gente. A gente não... Aí fala, isso não é pra mim. Eu não sei pra quem é isso, mas isso não é pra mim. A gente às vezes pensa. Ele tá falando que aquele que crê, as obras que eu faço, vocês também farão. Agora, sabe quão maravilhoso isso é? Eu vou perguntar de novo. Sabe quão maravilhoso isso é? O próximo ponto não tem outro ponto. Vocês sabem quão maravilhoso é isso? Você precisa se sentar no seu carro e você sentar lá e pensar, Deus tem misericórdia. Quão maravilhoso isso é. Na próxima vez que você começar a falar para Ele quão maravilhoso Ele é, comece a se dar conta quão maravilhoso Ele pensa que você é. Sim, sim, sim. Veja, tem muitas coisas que nós estamos tentando consertar, certo? Porque nós não nos demos conta de que Deus já consertou isso dentro de nós. Nós não pegamos a mente de Deus e trazemos para quem nós somos. Nós não temos feito da mente de Deus. Você sabe qual é o seu nome? Mas você sabe o seu nome mais do que você sabe o nome de Deus. Você me ouve? Você sabe o seu nome do governo legal aqui da Terra mais do que você sabe o que Deus fala sobre você. Então você acredita no seu CPF. As pessoas falam o seu número do seu CPF. Vocês sabem aquele númerozinho que você chega em 45 dias para ver se já estão o seu score, a pontuação já está liberada, aumentou. As pessoas fazem isso aqui na Terra. As pessoas te deram isso, eles tentam te falar o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Vocês estão empolgados com isso? Vocês não estão empolgados com isso ainda? Nós somos livres. Você é livre de verdade? Vocês não estão cansados dessa limitação ainda? Vocês não sabem, não. Vocês não estão cansados dessa limitação? Eu tenho que falar, eu já tenho que falar isso. Isso tinha que estar produzindo mais. Que Deus poderoso, você tem que produzir mais.
Se ele já sabe os pensamentos, se ele já sabe os pensamentos de paz e não de mal, onde que está a confusão? Que o mal entrou na minha vida. Oh, sabe o que é isso? Eu deixei ele entrar. Porque eu não alinhei os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. E nós ficamos religiosos. Não é sobre ser religioso. Não é sobre ir para o céu. Ah, eu tô com meu ticket do céu. Não, não é sobre isso. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, aqui em mim. Não é na terra ali fora, é em mim. Em mim. Como é onde? No céu. Então, o que ele está falando? Não é só quando a gente chegar lá no céu. É no agora. Mas nós passamos por cima disso. Você vê a conformidade? Você vê como é que fica vivendo normal? Nós deixamos Deus ficar normal pra gente. Mas o que aconteceu? Nós temos tanta confiança no nosso relacionamento com a carne, que agora que tem ao nosso redor, um sistema ao nosso redor, que Deus, presta atenção que isso vai machucar. Nós fizemos Deus na nossa imagem. Então a gente está andando por aí, é um dia normal. Estou me preparando para o dia como um dia normal. Não se preocupa com mais, você está vivendo uma vida normal. O Espírito esquadrinha todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Agora, eu sei que todas as coisas que são físicas vêm de algo espiritual. As coisas espirituais vieram primeiro, certo? Todas as coisas que vocês pensam que são maravilhosas veio de outro lugar. Não é, veio de outra coisa já criada. Deus já tinha tudo no plano dele. Não tem nenhum telefone, nenhum aparelho que você veja que não tenha sido planejado antes. Aí você fala revelação nova, quando você vê algo novo, você fala, olha o que Deus me mostrou. Eu não sinto dessa forma. Eu me sinto estúpido que eu falo, por que levou tanto tempo para eu entender isso? Já estava lá, Deus já sabia lá. Já estava lá, você que descobriu agora. Deus me revelou, já estava lá. Fica calmo, humilde e manso. Se humilha, porque já estava lá. Fica humilde. Agora eu posso viver. E agora eu posso viver. Pedro, eu não tenho tempo para ir lá, mas Pedro, numa questão de 7 versículos, ele foi de que é onde eu vou construir a rocha da minha igreja para sair daqui, Satanás. Em minutos, porque ele teve uma revelação, mas ele não viveu aquilo. Ele não se rendeu à revelação. Jesus disse, quem que eles falam que eu sou? O que eles têm falado? Eles estavam falando com um, com o outro, com todo mundo. Amém? Mas eles todo mundo começou a pegar conselho de todo mundo menos dele. Então eles nem sabem quem ele é. Pedro falou, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou, abençoado é você que foi revelado a você do meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha eu construirei a minha igreja, sobre a pedra. Te dou o reino, a chave do reino que você amarrar na terra será amarrado no céu, que você largar na terra será largado no céu. Preste atenção, muito simples. Ele falou, e Jesus começou a falar para eles como que isso funciona. Ele começou a falar para eles que eles vão me legar, vão me perseguir, vão me matar. Mas eu vou levantar. É o que ele falou já. Mas porque Pedro já tinha tido a revelação, mas não se rendeu. Vocês têm que me ouvir. Porque Pedro recebeu a revelação, mas não se rendeu àquela revelação, ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. Então a próxima coisa que Pedro falou, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Então agora Jesus tem que chamar ele pelo nome dele, que ele já está vivendo, e falou, arreda-te de mim, Satanás. Porque você é uma ofensa para mim. Você está me dizendo que nós não vivendo de acordo com o potencial que Deus criou para nós é uma ofensa para Deus? Deus está ofendido comigo? Eu estou ofendendo a Deus? Isso é uma ofensa para mim. E ele falou por quê? Porque você
Preste atenção nas coisas desse mundo, não seja coisas dos homens, não se conforme com as coisas desse mundo. Você está se apegando às coisas dos homens mais do que às coisas de Deus. Quando ele fala de Deus, ele está falando de você, mas você está olhando para o que os outros homens estão falando de você e não prestando atenção no que Deus fala sobre você. Você está com mais expectativa do que outras pessoas estão falando sobre você. Meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos, meus pensamentos são igual, mais altos do que a terra, assim como o céu. Pensamentos de paz e não de mal que eu tenho a você. Eu tenho todas as coisas espirituais, mas você está crendo no que as pessoas estão falando, você nem consegue prestar atenção nas coisas especiais. Isso é uma ofensa para Deus. Deus está ofendido com isso. Deus está ofendido com isso. E eu também ficaria ofendido porque eu gastei muito para você. Eu gastei. Eu gastei muito. Eu investi muito para você agir dessa forma. Eu gastei muito. E eu não estou falando sobre fazer as coisas erradas. Isso é coisa fácil. Ah, não faz errado, não. Você pega a vontade de Deus, você não vai fazer mais o errado. Isso é simples. Essas coisas erradas já são consertadas. É ofensivo para Deus o preço que eu paguei para você viver da forma que você está vivendo. Vamos falar de você? Pode sentar, ele falou. Você que é mal, sabe dar coisas boas para seus filhos? Vocês pensam mais baixo do que eu, né? Você dá coisas boas para seus filhos, né? Você dá um carro novo para ele, vai, suja tudo, dirige na lama, vai pro outro lado da estrada, você pega ele lá andando no meio da rua, com o carro todo zoado. Eu fiquei ofendido. Pode ter outras palavras que eu posso falar também. Mas eu fico ofendido de que eu gastei, o meu dinheiro que eu gastei, suei para ganhar nesse presente para você, e você determinou não usá-lo. Mas eu gastei muito nisso. O preço que eu paguei foi tão alto para te mostrar quão alto eu penso a seu respeito. Mas você me ofende. Vocês sabem que vocês já foram ofendidos, né? Algum de vocês já comprou presente para alguém? Ai, não quero colocar ninguém em problema aqui na igreja. E eles usaram o presente da forma errada, ou nem usaram o presente, ou você chegou lá na casa, o presente ainda está na caixa, certo? Você pode não falar, mas você ficou um pouquinho tocado. Deus diz, isso é ofensivo para ele. Você é uma ofensa para mim. Porque você se agarra não nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você deixou os outros te falarem quem você é. E você não sentou para ver quem eu te digo quem você é. Nós somos rápidos para citar. Não, você é uma geração de realeza. Você não é enquanto você não estiver vivendo. Você pode falar o dia inteiro, mas você tem que viver isso. Você tem que se render à revelação de quem você é. Uau, uau, uau. Você tem que se render à revelação de quem você é de verdade. Uau. Eu sei que isso é profundo para você. Você precisa se render à revelação de quem você é de verdade. Vê, Jesus disse, e você é Pedro. Ele não falou, você também é Cristo. Você tem que ler devagar para ver isso. Você também é Cristo. Mas Pedro não consegue se render a isso, porque ele estava se rendido à revelação. Quando você se rende à revelação, seus pensamentos não vão mais importar. Claramente, meus pensamentos não são seus pensamentos. Não, peraí, deixa uma matemática aqui básica. Os meus pensamentos não são seus pensamentos. Comparação, meus pensamentos não são seus pensamentos. Então, quando eu te dou os meus pensamentos, não volte para os outros pensamentos. Abraão, ele diz, pega Isaac e leva lá para sacrificar para mim. Vai lá, pega e leva ele para lá. Ele estava tentando fazer Jesus antes de Jesus vir, mas Abraão teve pensamentos. Ele foi lá, embrulhou Isaac para colocar lá, para fazer o sacrifício. Isaac começou a fazer perguntas. Às vezes suas situações começam a te fazer perguntas. Às vezes suas posses começam a te fazer perguntas. Quando que isso vai acontecer? Onde é que é o sacrifício? Não, numa casa de negros lá. Minha mãe falou para mim, você não tem nenhuma resposta.
Porque eu disse é o que você vai fazer. Alguém levanta a mão e fala, pode ter um amém? Ele falou, não tem porquê. Porque no próximo porquê que tu perguntar, sua mão, sua boca vai ficar inchada de tapa. Quê? Não, aqui você não vai perguntar nada. Não tem porque é o que é. Que sacrifício é para esse, papai? Isaac perguntando, para que é esse sacrifício? Porque Abraão teve pensamentos. Ele deveria ter ido com os pensamentos que Deus falou para ele. Não, vem comigo. Você vai ver quando chegar lá. Você vai ver quando chegar lá. Deus vai estar tentando fazer algo. Não, Deus vai tentar testar Abraão. Ele estava tentando fazer coisa na terra. Que foi um sacrifício do filho dele antes do filho dele vir. Mas Abraão teve pensamentos. Então Abraão disse, vai ter. Deus vai providenciar. Deus não falou para ele aquilo. Que é providenciar aquilo. Deus não falou que eu vou providenciar um novilho para você. Pensamento de Abraão. Vamos levar meu filho, eu vou te dar lá antes de matar, eu vou te dar. Não, Jesus não tinha falado, Deus não tinha falado isso para ele. Então Deus não falou nada para ele que ia ter um novilho. Deus não falou para ele que ia providenciar um novilho. Abraão teve um pensamento. Agora, porque Abraão teve um pensamento, Deus teve a revelação. Deus tem uma revelação, Abraão tem um pensamento. Deus está descortinando você, mas você tem pensamento a seu respeito que você não está abrindo mão. Lá, depois do versículo, a gente vê a regra de mim, Satanás falando com Pedro. Mateus 16, ele fala, você é uma ofensa para mim. Quando ele começa a falar, se alguém vier após mim, deixa ele negar a si mesmo. Se alguém vier após mim, deixa ele negar-se a si mesmo. Pegar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que encontrar a sua vida vai perdê-la. O que você quer dizer, Jesus? O que você quer dizer? Aquele que encontrar a sua vida perderá lá. O que significa que tem uma outra vida que eu não encontrei ainda? Você está dizendo que eu estou na vida que eu estou, mas tem uma que é melhor? Mas eu não quero perder a que eu tenho agora? E aí eu não vou saber qual é a outra. Parece que é a coisa mais burra no mundo, salvar o mundo matando um cordeiro, matando ele, matando um homem. Jesus tem que morrer para ter a ressurreição? Não faz sentido. Não importa quanto tempo você está na igreja, não faz sentido. Mas eu não quero abrir mão da vida que eu tenho agora, mas para pegar o que Deus tem para mim. Agora, negue-se a si mesmo. Fala, negar a mim mesmo. Eu tenho que me negar a mim mesmo. Fala mais alto, negar a mim mesmo. Fala, como eu falei, que você está a ponto de receber uma bênção. Fala, eu me nego a mim mesmo. Agora, nós temos ouvido, negue a si mesmo, perca a sua vida. Ninguém que deixou casa, mãe, filho, filha, por causa de mim, do evangelho. Quando a gente começa a ouvir isso, a gente pensa como tanto um sacrifício e muito do que nós temos que abrir mão. Que nós não nos damos conta onde estamos entrando. Isso me tocou outro dia. Ele falou, eu estou te falando para você se negar, porque no lugar que você está não é suficiente. Amém, Montreal. Aleluia! O eu que você decidiu ser não é grande o suficiente. Não tem revelação. Então você tem que se negar a si mesmo. O plano que você fez é muito pequeno. Se você puder crer, o que ele fala? Todas as coisas. Então você quer dizer que as coisas que são impossíveis é porque eu não consigo crer nelas? É o que ele está falando. Fala amém para mim. Fala amém. Faz sentido, não faz? Se algo que está parecendo que não é possível é porque eu não estou acreditando naquilo. Mas se você puder crer... Colocou 2 versículos, vou colocar 2 versículos. Se você puder crer, tudo é possível. Ele fala, com o homem é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. Se você puder crer, todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. Se puder crer, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis e vão cuidar de si mesmo. Se você puder crer, com Deus, todas as coisas são possíveis.
Então você consegue crer com Deus? Eu sei que você consegue crer com seu sonhozinho que você escreveu. Eu sei que você consegue crer com as outras coisinhas que você consegue crer em Deus? Isso tem que ser um encorajamento. Veja, a forma que Deus funciona começa com a convicção, depois vira um encorajamento. E aí, começa com a convicção e depois vira uma ejeção, como uma injeção e uma ejeção para uma outra atmosfera. Você está me ouvindo? Então começa, eu não estou pensando tão grande assim, certo? Você não está mesmo. Você não está pensando grande o suficiente. Você está certo. Sua mente não está alinhada com a mente de Deus. Você está certo. Então a gente vai mudar. Agora eu preciso me negar a mim mesmo porque o eu que eu entrei em acordo não é grande o suficiente. Primeira Coríntios 2:10, o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Ele está tentando te esquadrinhar, ele está te buscando. Já viu minando para catar ouro? Eles estão catando para pegar lá ouro, estão buscando as coisas profundas. Eles estão tentando pegar óleo também. Então está falando que o Espírito está esquadrinhando você, ele está minando para achar como minar o ouro, ele está querendo buscar coisas, tirar ele dentro de você. Eu tenho que tirar alguns lixos, umas coisas que estão aí dentro, mas eu estou tirando eu de mim, eu mesmo de dentro de você. Eu estou buscando as coisas profundas, é você. Mas tem uma coisa que é necessária. É uma coisa que está faltando. Quando você for, os médicos fazem alguns escaneamentos em você. Você pensa às vezes em uma cirurgia, exames. Existem coisas que você precisa dar antes de qualquer coisa acontecer, que se chama o quê? Consentimento. Quando você está na escola, você tem que assinar o papel para poder ir na excursão com a escola. Você vai deixar seus pais assinarem em casa o papel antes de você ir na excursão da escola. Mas Deus assinou sua permissão com sangue já. Senhor, eu posso? Pode. Antes de ele falar, ele falou, pode. Ele assinou já em sangue. Agora, se Deus te dá o consentimento já, por que você não está lá? Se Deus já deu o consentimento já, por que eu não estou lá? Ele deu o consentimento já assinou o papel. Jesus assinou já. Por que eu não estou lá? Porque você não deu o consentimento. Entra no ônibus. Quando for hora de sair, nessa excursão, entra nesse ônibus. Entra no ônibus. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. O que você pensa a seu respeito? Vou falar de novo. Deus diz, eu sei o que eu penso a seu respeito já. Agora eu estou perguntando, o que você pensa sobre você mesmo? Agora, o que esse poder não está sendo feito? Se nós conectarmos o poder que está trabalhando dentro de nós, excedentemente, acima do que pensamos e pedimos, o poder que trabalha dentro de nós, o poder de consentir dentro de nós e conectamos com o consentimento de Deus, nós podemos ter todos os pensamentos de Deus. Eu não vou dizer nem pegar, parece que você está tomando posse, mas nós seremos tudo que Deus pensa a nosso respeito. Se nós conectarmos o nosso consentimento com o consentimento de Deus, ok? Eu vou usar outra palavra para consentimento. É desejo, vontade. Nós temos muitas vontades. E nós estamos tentando fazer com que Deus abençoe a nossa vontade. Mas Deus só é responsável pela vontade dele.
Na maioria de nós, todos nós, muitas coisas que nós pensamos que é uma bênção, nós estamos vivendo debaixo de graça só. Porque Ele ama você, então Ele não quer que te jogar você fora. Mas Ele fala, você é maior do que isso, você é maior do que isso. O que nós fizemos, nós pegamos o nosso consentimento, não se conforme com esse mundo, seja renovado transformado pela renovação da sua mente. Nós pegar o consentimento que Deus nos deu e nos deu no jardim. Falou, você foi criado à minha imagem, minha semelhança, tenha domínio, seja frutífero, repõe a terra, tenha domínio. O que você está fazendo com isso? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer. Você pegou o poder que eu te dei, que é para ser igual eu exatamente, e você foi lá e fez outra coisa com isso. Então nós pegamos esse consentimento que poderia nos catapultar em processos de pensamentos, de sermos, de ter, que é muito mais do que poderíamos pensar ou imaginar. E colocamos nossa fé em coisas que nós podemos pensar. Nós usamos essas coisas, todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, colocamos em coisas possíveis. Não venha me dizer, eu não vou bater palma para você, não, Jesus. Eu vou ter que falar isso, Senhor. Ok. Ok, Deus abençoe sua próxima casa, sua nova casa. Deus abençoe o seu negocinho. Esse negócio, colocando um negocinho para poder parecer menor do que é mesmo. Pega esse carrinho aí. Deus fala. Você fica tão empolgado. Você fica tão empolgado e você nem sabe. Olha quanto mais eu tenho para você. Nós pegamos o nosso consentimento, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos fez o quê? Habita dentro de nós. Nós estamos usando isso para orar para essas coisas minúsculas, que já são as coisas que Mateus 6,33 diz que serão adicionadas a você. É automático. Parece automático. Ele diz todas essas coisas. Quantas? Todas essas coisas. Eu não consigo ouvir vocês. Todas essas coisas. Então todas que você pensou e que você não pensou, todas elas serão adicionadas a você. Você busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não a sua justiça. Não a sua justiça. Não o seu posicionamento de justo. Não suas habilidades, a habilidade dele. Não os seus pensamentos, processo de pensamento de Deus. Não suas limitações. As ilimitações dele. Busque, pois, isso em primeiro lugar. Antes de você vir orar para mim pelo seu problema, busque isso primeiro. Antes de você vir orar sobre o que está acontecendo, busque isso primeiro. Relembre-se a si mesmo. Meus pensamentos são acima dos seus pensamentos. O que está acontecendo agora, ele tem um pensamento melhor para mim. Então eu vou me render a... a gente faz isso normal também. A oração do Senhor. Uma vez que Jesus nos ensinou a orar. Onde que a gente pega todas essas outras orações? Nos ensina a orar. Quando você orar, ore assim. Nos ensina a fazer o pedido. Oração é pedido. Fala, oração é pedido. Ele fala, nos ensina como pedir. Agora nós temos pedido muitas coisas. Nos ensina a pedir. Mateus 6:33. Quando você orar, ora assim. Nosso Pai, que está no céu, santo seja o seu nome. Depois ele fala, seu reino venha, seu reino, busque pois em primeiro lugar, ou seu reino, busque pois em primeiro lugar, seu reino venha. A palavra vem na Bíblia, vem e apareça, deixa eu ver. Sua vontade, seu reino venha, sua vontade seja feita onde? Em mim. Em mim. Assim como é no céu. Nos ensina a pedir. Nós fizemos isso de algo normal. Nós transformamos em algo normal. Senhor, nós memorizamos. Nós não entendemos que é a chave do nosso poder. Seu reino venha. Sua vontade seja feita. Você precisa abrir mão do seu caminho para entrar abrir mão da sua vontade para ter a vontade de Deus. Senhor, se você puder. Jesus está falando isso. Senhor, se o Senhor puder, tira isso do meu caminho. Remove esse parálise de mim. Mas tendo dito isso, porque Ele sabe que o que Ele está pensando é menor do que Deus. Então, tendo dito isso, fala, tendo dito isso, tendo dito isso, tendo dito isso. Então, esse pensa na oração, a decisão,
Não, eu não quero ter o que eu penso, não a minha vontade. Ele começa a falar e ele diz, ele começa a falar com Jesus, ele fala, o Pai é que faz as obras. Por mim mesmo eu não posso falar nada. Ele fala, meu Pai faz as obras. Ele fala, assim como eu ouço, eu julgo. E o meu julgamento é justo, porque eu só eu só faço a vontade do Pai. Depois ele fala, eu não busco o meu próprio interesse. Porque você tem que buscar, pois, em primeiro lugar, não o seu próprio interesse. Eu não busco o meu próprio interesse. Porque a minha vontade não é grande o suficiente. Então eu não busco o meu próprio interesse, mas a vontade do Pai. Ele fala, se eu faço testemunho de mim mesmo, se eu viver só do meu plano, meu testemunho não é verdadeiro. Porque tem que ser uma mentira. Deus fala, eu tenho um pensamento para você. Você sabe os pensamentos que eu tenho para você. Os seus próprios pensamentos são uma mentira. Porque Deus é a verdade. Eu vou dizer de novo. Eu vou dizer, você sabe, conhecer a verdade te libertará. Deus é a verdade. Então ele tem pensamento e eu tenho pensamento. Entre esses dois pensamentos, o meu pensamento é a mentira. Então eu me rendo. E eu me submeto. Quem eu penso que eu sou, para quem eu sei quem ele é. A gente vai orar. Eu me rendo. Quem eu penso que eu sou, a quem eu sei quem ele é. Deus, o Senhor é poderoso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, ele reina para sempre. Quem nós sabemos quem ele é. Então eu submeto quem eu penso que eu sou para quem eu sei quem ele é. Seu reino venha, sua vontade seja feita. Eu não estou buscando meu próprio interesse. Fala, eu não estou buscando meu próprio interesse. Enquanto você estiver buscando seu próprio interesse, as pessoas ao redor vão bater palma para você. Você faz alguma coisinha, mas eles não são Deus. Tudo que você puder pensar, Deus tem um plano maior, um pensamento maior. Tudo que você puder orar, Deus tem um pedido maior. Tudo que você conseguir ver, Deus vê algo maior. É suficiente para mim. Pode levantar.